Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que faz toda a diferença na hora do atendimento ao seu cliente e que muitas astrólogas não fazem, tá? E mesmo que você seja estudante de astrologia, você já pode ficar ligada nesse quesito, porque isso vai ser muito importante para a sua carreira de astróloga, para os seus atendimentos. Não é nada muito complicado, na verdade, é bastante simples. Mas por que é importante fazer isso? Primeiro, porque o atendimento flui melhor. O atendimento que eu estou falando é o tete a tete, a consulta, não é? Porque quando você vai fazer a leitura de um mapa, você tem a parte da interpretação do mapa que você faz, né? A astróloga faz sozinha lá, está estudando o mapa, entendendo a história daquela pessoa, e aí tem a parte do atendimento, ou seja, quando você vai transmitir, né? Fazer a leitura do mapa para a pessoa e transmitir tudo aquilo que você encontrou no mapa e mostrar para ela, né, quais são as questões, quais são os problemas, aquilo que precisa ser resolvido, que precisa ser aprendido, as questões kármicas, né? Enfim, todo aquele enredo que a gente já sabe que faz parte de uma leitura kármica. Lições a serem aprendidas, características de personalidade a serem melhoradas, e daí que tudo isso precisa ser dito, né? Então, quando você faz isso que eu vou falar, o que é dar esse primeiro passo, né? Além desse atendimento fluir melhor, o cliente se sente respeitado por você. Por que respeitado? Porque nós vamos falar de assuntos pessoais, obviamente, né? É o mapa da pessoa, então você também não corre o risco do cliente achar que você está sendo invasivo demais ou que você está sendo indelicada, mas você acaba então se sentindo mais confiante naquilo que vai falar. E sobre o que eu estou falando, gente? Então, essa coisa que é muito importante, que é a primeira coisa que você deve fazer quando for fazer a leitura para a pessoa, depois de já ter analisado o mapa, é alinhar as expectativas com o cliente. O que significa alinhar as expectativas, né? Isso é uma coisa que eu não fiz durante muito tempo e que algumas vezes, depois que terminava a consulta, eu ficava reavaliando, porque muitas vezes eu não dizia tudo o que eu tinha visto no mapa da pessoa, para não deixar a pessoa de saia justa ou para não deixar a pessoa muito constrangida com a situação, tá? Então, o que significa esse alinhamento de expectativas, tá? Antes de começar uma leitura para a pessoa, quando você vai começar a leitura, você precisa pedir a autorização da pessoa ou comunicar a ela que você tem coisas muito importantes para fazer, que são coisas às vezes delicadas, né? Que você tem informações delicadas para passar, e se ela autoriza que você fale tudo que você viu no mapa. Por que isso é importante? Algumas pessoas até já sabem do que trata a astrologia kármica, sabe que é um assunto profundo, sabe que você vai mergulhar em algumas questões bem pessoais, né, do dono do mapa, mas a grande maioria das pessoas não tem essa noção. A grande maioria das pessoas não sabe o nível profundo de informações que a gente consegue obter fazendo a análise do mapa da pessoa. E quando eu estou falando de uma visão, né, de uma leitura kármica, a gente está falando não só de questões de personalidade, sim, a gente fala muito da personalidade da pessoa, mas a gente fala de experiências, porque a nossa vida é feita de experiências. Não somos um ser único no universo. A gente não vive aqui, ninguém vive aqui numa ilha, né? A grande maioria, se você está me assistindo, você não está numa ilha. Você está em algum lugar, cercado de pessoas, e a gente convive com pessoas, e nós, além de nos relacionar com pessoas, nós temos situações da vida, diversas situações que estão lá, relacionadas com as 12 casas astrológicas que representam as 12 áreas de atuação. Então, são situações da vida, são experiências. E essas experiências, elas remetem à vida da pessoa. E a vida, essa vida e as vidas anteriores, as vidas passadas. Porque é isso que a gente analisa na astrologia kármica. Quando a gente analisa um mapa,
não é, pela visão kármica, nós estamos olhando que experiências que essa pessoa está vivendo hoje em consequência das experiências que ela viveu em vidas passadas. Então, nós muitas vezes repetimos de certos tipos de experiências para aprender aquelas lições que eu sempre falo que a gente precisa aprender. A gente veio com lições para aprender, e que lição é essa, né? Como é que eu aprendo lições? Passando por determinadas experiências. E essas experiências refletem experiências também de vidas passadas, sabe? E muitas experiências são traumáticas. Muitas experiências, muitas situações de vida são delicadas. E aí que quando a gente analisa, né, toda astróloga kármica pega o mapa de uma pessoa, ela está vendo ali, na análise do mapa, a gente já de cara vê quais são as áreas da vida da pessoa que são mais complexas, que são mais complicadas. E no desenrolar, né, da interpretação, a gente vai extraindo cada vez mais informações, tanto sobre as experiências de vida da pessoa, o que ela está passando agora, o que ela já passou em outras vidas, quanto o resultado disso na psique da pessoa, como ela se comporta diante dessas situações, como ela deveria se comportar diante dessas situações, como é que ela faz para transmutar, né, as dificuldades, para superar as dificuldades. E nada disso é uma coisinha muito leve, não é? A astrologia kármica não é um assunto leve, né, desses de bate-papo de esquina, né, que a gente senta no barzinho para falar: nossa, você sabe o que tem no meu mapa astral? Ele tem um trauma naquela casa, naquele assunto. Ninguém discute isso, ninguém vai falar disso num bate-papo com os amigos no barzinho, né? Você vai falar das coisas mais leves da vida, mais divertidas e tudo mais. Então, a astrologia kármica é um assunto denso. Só que muita gente, quando vem para fazer uma leitura de um mapa, eu quero. Você faz. Às vezes ela pede assim porque está passando por uma situação complexa, tá? Uma situação que ela precisa resolver. Mas muitas vezes a pessoa, mesmo assim, não sabe que na leitura do mapa nós vamos desenterrar a história de outras vidas, ou às vezes mesmo dessa vida, da infância, situações que aconteceram em vidas passadas e que se repetem nessa vida e que são super delicadas para a pessoa. Então, o cliente muitas vezes não sabe que a astróloga vai chegar nesse nível de profundidade. Ele não sabe que vai ter a sua vida revirada do avesso. Então, por isso que é importante você alinhar, né, você astróloga, alinhar isso com o cliente antes de começar a leitura, perguntando: você me dá autorização para eu falar tudo o que eu estou lendo no seu mapa, tudo aquilo que eu absorvi do seu mapa, tudo que eu encontrei aqui das suas histórias? Quando você faz essa pergunta, a pessoa já vai ficar assim: opa, o que será que ela viu no meu mapa? Então, às vezes, por curiosidade, ela vai dizer assim: não, beleza, pode falar tudo, tá? Mesmo assim, ela não vai estar preparada para o que você vai dizer, muitas vezes, tá? E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.